Esse mapa da Europa, ele está dividido em regiões. Nós temos aí nessa cor amarela, representa a Europa do Sul, meridional ou mediterrânea. Ela é banhada pelo mar Mediterrâneo. A que está representada pela cor verde representa a Europa ocidental e central. Ela é banhada pelo Oceano Atlântico. A parte laranja representa a Europa oriental ou leste europeu. E a parte em azul representa a Europa do Norte, setentrional ou nórdica, como está mostrando no mapa. O continente europeu, apesar de ser um continente com maior desenvolvimento econômico, a Europa, ela não conseguiu eliminar as desigualdades entre países e regiões. Se nós analisarmos o setor primário, com destaque agropecuária, são evidentes grandes disparidades de tecnologia, de produtividade e de produção entre a região ocidental, que é uma região altamente desenvolvida, e as regiões meridional e oriental, que são mais tradicionais e menos modernizadas. A Europa Ocidental é uma das regiões mais desenvolvidas da Europa. Então, ela tem destaque ali na Espanha, França e Reino Unido. E estes países, ele tem uma população de cerca de 196 milhões de habitantes. Ou seja, é uma região muito populosa e povoada. A Bélgica, a Holanda e Luxemburgo compõem uma das regiões mais industrializadas do mundo. Junto com esses países, destaca-se Benelux. Nessa região, além da indústria, destacam-se a produção de energia, a extração de minerais, o cultivo de cereais e a atividade turística. A Europa setentrional, ela é essa região representada em azul. Ela tem sua economia baseada na indústria. Também se destaca o minério de ferro, o grande potencial hidráulico para a produção de energia elétrica e a grande produção de madeira, de papel e celulose. Não sei se vocês lembram, nessa região aí nós temos a presença da floresta de coníferas, né? Então, essa vegetação é usada na produção de papel e celulose. Quanto na área da pecuária, destaca-se a criação de bovinos, que não é muito desenvolvida na região por causa do clima extremamente frio. Aí nós temos dois tipos de clima: o clima polar no extremo norte e o subpolar. Então é uma região bastante fria. E quanto às produções agrícolas, os destaques são o cultivo de cereais, batata, beterraba e açucareira. A Europa Oriental, ela também, a sua economia é baseada na indústria, produção de energia e de minerais, sendo que alguns países dessa região oriental estão enfraquecidos por estarem passando por uma fase de transição entre o socialismo e o capitalismo. Então, temos esse nível de desenvolvimento baixo devido a essa parte histórica, né, que a região foi dividida entre capitalismo e socialismo. Aliás, o mundo era bipolar, né? Então, tudo isso reflete hoje na economia local. Os destaques da indústria oriental são Moscou e São Petersburgo. Na agricultura, a maior parte de seu espaço é ocupado por cereais, principalmente o trigo. Dentro da área agrícola, destaca-se a criação de rebanhos, bovinos, suínos e ovinos. Na Europa Central, em relação à economia, destaca-se a indústria de equipamentos em geral. É uma das regiões mais ricas em carboníferas, com forte concentração siderúrgica e mecânica, mas com grande destaque para a Alemanha, com indústria siderúrgica, maquinária, química, automobilística e eletroeletrônica. Sendo assim, uma grande potencial mundial e apresenta baixa produtividade agrícola. Esse fato ainda vem se modificando. Então, essa região da Europa Central e da Europa Ocidental é a região mais privilegiada da Europa, que tem maior destaque no setor industrial, ou seja, é a região mais desenvolvida.
A agricultura na Europa Central tem como principal produção a de cereais e de beterraba açucareira. A pecuária dominante é a de bovinos para a produção de laticínios, mas também se destaca na criação de suínos. A Europa Meridional ou Mediterrânea é a região com uma economia baseada na indústria, destacando-se a Itália, que tem grande potencial no setor petroquímico e siderúrgico, com grande influência norte-americana, países dos Estados Unidos. Na agricultura, a Europa Meridional ou Mediterrânea, ela tem destaque no cultivo de cereais, trigo, milho, beterraba, açucareira. Nessa região, a pecuária não é muito desenvolvida, principalmente por causa do clima. Nessa região, o clima, ele tem duas estações bem definidas, chuvosa e seca. Então, devido a esse tipo de clima, dificulta a criação, o desenvolvimento da pecuária.